Estamos de volta com o nosso programa Direito na TV, novamente aqui com o professor Valmor Coutinho, comentando acerca das principais questões que envolvem o direito penal e processo penal. Questões de interesse da sociedade, questões que geram na sociedade muita discussão. Nós comentávamos, inclusive, da última capa da revista Veja, que discute a questão da impunidade no Brasil. Professor, com relação a essa demora que o senhor estava comentando no bloco anterior, a demora processual, há alguma tentativa do legislador ou da sociedade como um todo de tentar modificar isso, tentar tornar o processo mais rápido, mais célebre? Sim, na reforma do Código de Processo Penal, ela modifica alguns recursos, extingue alguns recursos para tornar o processo mais ágil. Ela vem mudar a questão da prisão especial, acaba com a prisão especial para as pessoas formadas em nível superior e vem numa tentativa de agilizar o processo. Mas eu não tenho essa ilusão. Acho que se não fizer uma reforma estrutural, com maiores servidores, juízes, aumento de número talvez de comarcas ou de varas, ela vai se tornar inócua. Porque o procedimento se torna ágil, mas não dá vazão à quantidade de processos que entram no Poder Judiciário. Recentemente saiu um dado, professor, que nós somos os campeões. Em alguma coisa nós tínhamos que ser campeões. Campeões em número de processos no mundo. 90 milhões de processos hoje atualmente no Brasil. Ou seja, 191 milhões de habitantes, se não me falha a memória, nós temos então praticamente metade da população com um processo no judiciário. Eu não sei se isso é um fato negativo ou um fato positivo. Acho que ele tem vários contornos. Sim, acho que quando se é campeão no número de processos é porque talvez a população esteja exercendo sua cidadania, lutando pelos seus direitos, talvez de uma forma equivocada, não tentando uma conciliação, não tentando outras formas de resolução de conflito, mas é uma forma também de aproximar a população do judiciário e buscar seus direitos. Acho que se há uma tutela e a pessoa se sente vilipendiada nesse seu direito, ela tem que buscar o judiciário. Concordo, professor, concordo. Professor, com relação a essa demora, então, nesses mecanismos, interessantíssima essa questão, quer dizer, da perda da prisão especial, a chamada prisão especial, mas com o foco realmente na questão da celeridade, que eu acho que hoje é a sociedade dinâmica, a sociedade da pressa, né? Nós pensamos nisso também. Há alguma forma de ela beneficiar o réu em virtude da demora do processo, em virtude da demora do Estado punir o réu, ele vir a ser beneficiado, talvez com a absolvição? Isso é possível, professor? Diferente do que acontece em outras áreas do direito, no direito civil, a demora do processo, ela não retira o direito da pessoa. Afinal, ela vai ter a sua tutela. Se vai implementar ou não o seu direito é outra coisa. Já no direito penal, o Estado tem um prazo para desenrolar esse processo. Se ele não desenrolar esse processo, não desenvolver esse processo até um determinado prazo, e aí, dependendo do tipo de crime, se tem um tipo de prazo, ele vai prescrever, ou seja, o Estado perde o poder de punir. Então, essa demora do trâmite processual, da marcha processual, lógico, beneficia o acusado. É possível, então, que em virtude dessa demora o acusado seja absolvido? Se o Estado não processar no determinado tempo, ele perde o direito de punir. Se ele perde o direito de punir, a pessoa é considerada inocente e esse processo é extinto. Há uma gradação, assim, professor? Quanto o crime mais grave, maior é esse prazo? Nós temos o senhor poderia dar um exemplo? Assim, no Código Penal, por exemplo, homicídio prescreve em 20 anos. É o máximo de prescrição que nós temos no Código. Certo. A tabela da prescrição, ela vai dos crimes menos graves aos mais graves, e aí nós temos prescrição em 2, 4, 8, 12 anos, dependendo do tipo de crime, de pequeno potencial ofensivo até os de grave potencial ofensivo. Professor, nós pegamos aqui uma situação da nossa política atual, né? Eu gostaria que o senhor comentasse se foi essa situação ocorrida com o deputado federal Paulo Maluf, em julgamento ocorrido em setembro deste ano. Sim, o processo do deputado Paulo Maluf demorou tanto tempo no Judiciário, no Supremo, e que ele prescreveu. Mas essa situação também não ocorre só com os políticos, ocorre também na nossa comarca, em comarcas vizinhas, no Brasil inteiro, o Instituto da Prescrição, porque o Estado não consegue julgar todos os processos. Tanto é que em 1999, se eu não estou, 95, veio a lei dos juizados especiais criminais, para tentar agilizar os processos de pequeno potencial ofensivo, aqueles que têm a pena até 2 anos. Parece que no caso do deputado Paulo Maluf, ele ainda foi beneficiado por ter mais de 70 anos. Existe um benefício, então, para essas pessoas? Menor de 21 anos e maior de 70, há uma redução do prazo prescricional. E de que modo se justifica isso dentro gostaria da sua opinião, né, professora? Para nós fazermos entender o telespectador assim, mas por que o Estado perde esse direito de punir? Qual é o motivo desse benefício ao réu em razão da demora do processo? Existe uma justificativa? A justificativa é que o Estado não pode levar 20, 30 anos para punir alguém. O direito penal ele é simbólico.
Ou seja, aconteceu o delito, ele tem que julgar, punir a pessoa, até para a coletividade saber, ó, se tu tomar a mesma atitude, tomar a mesma conduta, tu vai ser punido. Talvez por isso que exista tanto problema com político. O processo, todos deles demoram muito, e aí acaba simbolicamente dizendo ninguém é atingido. Talvez hoje, com a lei da ficha suja, ficha limpa, os processos andando um pouco mais rápido, crie simbolicamente ao político dizer, se tu praticar uma conduta ilícita, você vai ser punido. Muito embora eu defenda uma tese que não vai ser aprovada jamais no Congresso, que é o projeto que os políticos que respondem processos criminais têm tramitação preferencial. Tem que ser julgado mais rápido. A sociedade ela é muito preocupada com homicídio, com furto, que são os crimes presenciais que a gente vivencia e estão na mídia. Mas, no meu entendimento, é muito mais grave um político que desvia 100, 200 a cesta básica, porque atinge uma coletividade inteira. Às vezes, quando a gente é vítima, a gente quer o sangue, né? A gente quer que seja punido rapidamente, né? Mas me parece uma proposta, professor, embora eu saiba, tenha absoluta certeza que não vai ser aprovado, me parece uma proposta bastante razoável dentro do princípio da igualdade de tratar os diferentes diferentemente. Né? Até porque eles representam o povo. Né? Foram eleitos, estão lá e tem que dar o exemplo para a população. O exemplo vem de cima, né? A gente tem um exemplo do pai para o filho e eu acho que o político para a sociedade. Quando a gente vê inúmeros casos de corrupção na mídia, gera essa sensação que eu também tenho que agir errado, eu tenho que levar aquele velho brocado que existia, tem que levar vantagem em tudo. Certamente, certamente. O exemplo aí realmente reflete na sociedade que nós temos hoje. Professor, voltaremos então para o nosso próximo bloco, não saia daí, logo, logo estamos de volta.